Boa noite, dia 5 de junho, 8 horas e 56 minutos. Daqui a pouco a gente vai começar mais uma live, conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dificuldades que eu estou percebendo de algumas pessoas com relação às questões emocionais. Vou voltar a esse assunto por acreditar que é importante, que a gente precisa conversar várias vezes se for necessário sobre isso. Então a gente vai conversar sobre essas questões emocionais, como é que elas estão surgindo, né? Ultimamente, como é que a gente pode lidar com isso, e as dificuldades que as pessoas estão sentindo. Então é esse o que a gente vai conversar aqui hoje, conversar um pouco e também dar uma luz, né? Tentar ajudar também, dando algum esclarecimento de como a gente lidar nesses momentos aí que estão conturbados, difíceis, né? Alessandra, tudo bem? Maria Campos, tudo bem? Quem mais entrou? Eu não estou identificando, daqui a pouco eu identifico também. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Bater um papo sobre essas situações que estão nos trazendo. A Neide também está aí, né? Alessandra, Neide, Maria Campos. Vamos bater um papo, conversar um pouquinho. Cida também entrou, né? Pessoal, já pararam para perguntar como é que vocês estão emocionalmente? Como é que tá? Como é que vocês estão encarando essa... Boa noite, Cida. Esse retorno aí às atividades? Como é que a gente está lidando com medo, com receio? Enfim, como é que está isso na cabeça de vocês? Já pararam para pensar um pouco? Então é isso que a gente vai conversar, né? Vamos bater um papo. Boa noite, Neide. A gente precisa conversar bastante. Major Santos também está aí, o Alessandro, o Edom. Pessoal, por que eu estou querendo conversar isso com vocês? Eu estou vendo assim, algumas pessoas que estão... Hoje vieram me procurar, vieram conversar comigo, que estão passando por um processo depressivo muito forte. Algumas pessoas reclamando de uma ansiedade também muito presente, muito marcante. Como é que a gente pode auxiliar não só essas pessoas? Então, boa noite, Maria, Cida, Neide, Alessandro, Marta, Eldon, todos vocês. Como é que a gente pode conversar? A Zineide também entrou aqui também. Como é que a gente pode conversar sobre isso? Como é que a gente pode ajudar sobre isso? Então eu queria situar vocês um detalhe, né? Ansiedade e depressão. Eu não vou falar aqui nas causas, não. Eu vou fazer uma outra abordagem. O que acontece? Nos países da Europa, a quantidade de depressão, de pessoas depressivas, é muito elevada. No Brasil, a quantidade de pessoas ansiosas é o maior do mundo hoje. Quais um dos motivos da ansiedade? Existem vários motivos da ansiedade. Pode ser excesso de passado, uma lembrança do passado, um fator marcante do passado, mas também tem muito a ver com o fator ambiental, o ambiente onde você vive.
Na Europa, nos países de clima frio, de pouco sol, o número de depressão e de pessoas que cometem o suicídio é muito grande. Mesmo tendo uma qualidade de vida melhor, qualidade de emprego, qualidade de saúde, o número é muito grande. Por quê? É o ambiente escuro, o ambiente sem luz, né? É um ambiente depressivo. Então, se você tem depressão, se você tem princípios de depressão, é agora, nesse momento de outono para o inverno, onde as temperaturas diminuem, aonde o sol é menor, aonde tudo escurece mais cedo, isso favorece muito o aumento da depressão. Tá? Então a gente vai ter... Dimas, tudo bem? Alessandro, boa noite. Dineide. Então a gente vai ter um aumento muito grande em caso de depressão, em virtude dessas questões ambientais também. Porque a gente fica pensando que é só a questão orgânica, física, mental. Não, tem muito a ver também com a parte, o ambiente onde você vive. E tem um outro detalhe que é fundamental, gente, e principalmente no pessoal que é mais jovem, no pessoal que tem uma idade intermediária aí, seus 20, 30, 30 e poucos anos, é o ambiente que você vive. Bebida e depressão são duas bombas terríveis, né? A bebida por si só ela já provoca toda uma situação de alcoolismo, de acaba, né? Deteriora todo o organismo da pessoa. Então, se você já tem uma tendência depressiva, você tem problema de depressão e você vai procurar, vamos dizer assim, aliviar essa depressão em locais onde tem muita bebida, onde é muito escuro, muito barulho, a chance de você piorar, né, o teu papel, o teu processo depressivo é muito grande. Boa noite, Ana. E Ona lá, como é que você está? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê também, né? O centro está fechado. Rubens, boa noite. Dimas. Então, esse processo, gente, é complicado. Então, eu tenho que ver aonde eu estou andando, com quem eu estou andando. Então, depressão e bebida, ambiente escuro, ambientes depressivos vão acentuar ainda mais esse aspecto depressivo da pessoa. A pessoa ansiosa, né? Por que nós aqui no Brasil a gente tem uma ansiedade tão grande? Deteriorar. Palavra difícil, deteriorar. Por que a ansiedade do Brasil é que é difícil? Porque a gente tem uma incerteza diária de tudo. A gente não tem certeza, a gente não tem condições, vamos dizer assim, de planejamento futuro. A gente não tem condições de planejar as coisas a um longo prazo. Tudo tem que ser muito rápido, muito depressa. Fora isso, o próprio ambiente profissional, escolar e social, ele te cobra muito a velocidade. Se você está no trânsito, a velocidade é 60, se tiver 60, tem sempre alguém para te buzinar, porque ele quer 80, 90, 100. Então ele está sempre muito correndo. Então se você já tem esse aspecto, né, de ansiosidade, você viver em ambientes que aceleram isso, ou seja, ambientes com muita cobrança, ambientes com prazos muito curtos, ambiente onde todo mundo te cobra demais, velocidade, empenho, tudo isso, vai piorar em muito a tua ansiedade. Então, a gente tem que olhar um pouquinho qual é o ambiente que a gente vive. Porque muitas vezes a pessoa vai procurar um processo terapêutico, um processo psicológico, tratamento, mas se ela não procurar a mudança de ambiente, a mudança de locais de convívio, o tratamento não vai surtir o efeito necessário. É importante eu adequar o meu ambiente à situação que eu estou vivendo. Se eu sou ansioso, boa noite, dona Jaci, tudo bem com a senhora? Se eu sou ansioso demais, eu tenho que procurar ambientes que diminuam a minha ansiedade.
onde as coisas sejam mais pragmáticas, sejam mais claras, que tenham um tempo maior, aonde eu não me estresse tanto com o tempo, que eu não tenha tantas cobranças. Então eu preciso de um local que diminua o meu estresse, a minha ansiedade, né? E se eu sou depressivo, eu tenho que procurar locais que tenham a capacidade de fazer o quê? Me trazer uma vontade maior de fazer as coisas. Então, ambiente mais iluminado, né? Um ambiente mais com uma certa alegria no ar, né? Um ambiente que tenha um perfume bom, uma música agradável, algo que me faça sentir prazer de viver, né? Então, se eu ficar em um local escuro, com música triste, muita bebida, muito cigarro e tudo isso, a minha tendência é piorar ainda mais a minha depressão. Então é fundamental, gente, que eu crie ambientes adequados para isso. Senão não existe processo terapêutico que vai conseguir te auxiliar e te ajudar nesses momentos difíceis. Então eu vejo muitas pessoas procurando tratamento, tomando remédio e tudo. Gente, mas olha, se você não mudar também o seu ambiente, o seu jeito de viver, o seu modo de viver, fica muito complicado você encontrar uma solução. Você vai ficar sofrendo muito tempo. Boa noite, Cristiane, como é que você está? Tudo bem com você? Então eu queria passar para vocês algumas coisas aqui que ajuda tanto na depressão quanto na ansiedade, né? Então, alguns princípios básicos, né? Como é bom viver perto da natureza. Alessandro, viver perto da natureza é bom, né? Mas para uma pessoa, por exemplo, muito ansiosa, ele tem que passar por um processo de adaptação para ir para a natureza, senão ele não aguenta. Já percebeu como as pessoas que moram muito perto da capital, quando vão para o interior, algumas elas ficam impacientes porque elas não ouvem barulho, porque as coisas... Então, isso também provoca ansiedade. Então, eu tenho que ter um processo de adaptação, né? Se eu sou muito ansioso, de sair daquele processo de agitação e ir para um processo mais calmo. Então eu tenho que fazer uma adaptação. A natureza realmente é muito boa, tanto para a ansiedade quanto para a depressão. Mas tem que ser feito um pequeno processo de você se integrar mesmo, né? Para você realmente aproveitar aquilo. O Dimas falou aqui... são vários fatores, né, que desencadeiam a depressão, mas a pessoa tem que se ajudar também, né? O terapeuta faz a parte dela e a pessoa tem que fazer a parte dela. Dimas, com a pessoa ansiosa, até você consegue um retorno melhor nessa parte de fazer a parte. Mas o problema do depressivo é a falta de motivação interna. Então, no início, boa noite, Helenice, no início eu tenho que provocar nele uma certa... eu tenho que provocar nele uma certa motivação, vamos dizer assim, e motivando ele aos poucos para ele entender que ele precisa cooperar também. Mas eu tenho que ter muita paciência, porque o depressivo ele tá muitas vezes tão fechado no mundo dele, tão preso no mundo dele, que ele não consegue trabalhar isso, né? Então eu preciso prestar atenção nesses detalhes antes de cobrar dele que ele realmente se envolva nisso, tá bom? Mas ele tem que, evidentemente, se você é depressivo e continuar bebendo ou em locais extremamente depressivos, não vai, qualquer tipo de tratamento não vai surtir o efeito desejado. Tomar o remédio simplesmente por tomar não vai ajudar muito. Então eu vou passar alguns dados aqui que seria interessante de comportamento que você pode começar a adquirir, que vai te ajudar também, tanto no depressivo quanto no ansioso, né? Primeiro, seja delicado com você, né? Começar a se tratar bem, porque muitas vezes tanto o depressivo quanto o ansioso ele se maltrata, né? O depressivo ele se maltrata no momento que ele não se cuida, que ele muitas vezes se deixa de tomar banho, ele deixa de se alimentar, ele vai se alimentando mal, vai bebendo muito, né? Então, delicadeza, amor próprio,
tanto para o ansioso quanto para o depressivo. Aumentar meu amor próprio. Então, criar situações onde eu comece a gostar de mim, fazer coisas que eu comece a gostar de mim. Pegar uma coisa que eu sei fazer muito bem e quando eu faço, eu falo, nossa, olha o que eu fiz. Né? Olha o que eu escrevi, olha o que eu pintei, olha o que eu desenhei, olha o que eu construí. Então, delicadeza. Prestar sensações. Prestar atenção no seu mundo à sua volta. Gente, é fundamental eu prestar atenção no mundo à minha volta. Né? O que a gente vê muito são pessoas que começam a não prestar atenção. Elas vivem, tanto o ansioso quanto o depressivo, muitas vezes ele não presta atenção no mundo à volta dele. Ele não vê o que está acontecendo no mundo à volta dele. E é aí que é muito importante eu prestar bastante atenção a esse mundo. Eliana, tudo bom, Eliana? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Marta, boa noite. Santos, né? Caroline, Alessandra, Edson, José, Ademilton, Kelly. Então eu preciso prestar atenção no meu ambiente. Né? Eu preciso prestar atenção no mundo que eu estou vivendo. Senão fica muito complicado. Então, ser mais delicado com você, mais amor próprio com você, se tratar melhor, isso vai ajudar bastante. Prestar atenção à sua volta, no mundo à sua volta, ver o que está acontecendo, né? Sabe, tomar ciência do mundo, isso é muito importante. Aprender também a anotar. Gente, sabe a questão do diário? Atividade física ajuda, melhora muito o humor, né? Também ajuda bastante, principalmente a atividade aeróbica, Cristiane. Então, sabe, você escrever o que você está sentindo, as coisas, como foi seu dia, colocar no papel e ler, sabe? Tomar ciência do que está acontecendo com você. Muitas vezes eu vivo o dia inteiro para cima e para baixo e eu não paro para prestar atenção no que aconteceu. Então tem um caderninho, tem uma agenda, o próprio celular mesmo, ir lá. Olha, agora eu acabo de sair, por exemplo, do banco. Eu fiquei 40 minutos na fila, me senti extremamente irritado. O caixa não me atendia, fulano não me atendia. Sei lá, coloca ali o que aconteceu e qual a atitude que você teve. Olha, percebendo que ia demorar muito, aí eu peguei no meu celular, entrei numa página de meditação, numa página de um livro. Então, anotar, prestar atenção. Gente, aprender a respirar é fundamental, né? Tanto para um quanto para outro. Mas aquela respiração não é no peito. Sempre quando você está agitado, você respira aqui em cima. Não é isso? Aquela coisa meio de cachorrinho? Não. Essa respiração para diminuir a ansiedade é no diafragma, nessa parte aqui, um pouco acima do estômago e um pouco abaixo do pulmão. Onde você vai inspirar e expirar, contando, fazendo contagem, né? 1, 2, 3, e aos poucos conta, solta, inspira, respira. Sabe, você tem que. A respiração vai te ajudar muito, porque você vai oxigenar o teu cérebro, vai tranquilizar seu cérebro, e isso vai te ajudar. Uma coisa que é bom, sabe o que você fazer? Para você que é muito ansioso, contar de trás para frente, né? De 10 para 1, por exemplo. 10, 9, 8. Por quê? Porque você obriga seu cérebro a fazer uma coisa ao contrário. E isso dá uma diminuída na velocidade do cérebro. Né? Um outro exercício, por exemplo, você olha a sua mão e tenta abrir ela o mais devagar possível. Não é para abrir depressa, sabe? Mas é abrir bem devagar. E vai vendo quanto você consegue demorar para abrir mão. Isso ajuda na ansiedade, diminui bastante. Relaxamento muscular, fazer bastante relaxamento. Né? O relaxamento muscular ajuda bastante, sabe? Você faz um relaxamento, você faz um exercício onde você alonga os músculos, onde você distensione o teu corpo. Boa noite, Edinho, tudo bem? Então isso tudo vai te ajudar no seu processo depressivo, vai te ajudar no teu processo de ansiedade. Ajuda bastante. Pedir ajuda, né? Não ter medo de pedir ajuda.
A ajuda faz bem, né? Ajuda ajuda. Então aprendam a pedir ajuda, aprendam a falar para as pessoas, olha, não estou bem, não estou legal, me ajuda aqui, me auxilia, as coisas não estão do jeito que eu queria. Isso é muito, muito, muito importante para você entender o que está acontecendo com você, trabalhar com você. Então, e essa ajuda não precisa ser um psicólogo, um terapeuta, um médico, não. Às vezes um amigo, alguém que gosta de você, sabe? Que possa chegar para você e falar, oi, tudo bem, como é que você está? Como é que vamos conversar um pouquinho? Isso ajuda bastante. Então, ajudar, conversar faz bem. De caminhar ao ar livre, sim, Andrew, isso é muito bacana. Mas aprender a andar sem ficar olhando para relógio e fazer uma competição com você mesmo de quem que anda, sabe, quem que chega mais depressa. Não, eu vou fazer uma caminhada relaxante, para eu relaxar, para eu ficar tranquilo. Não é caminhada para sair correndo e disputar com as pessoas, não é isso, não é competição, né? Então sai sem pressa, sai tranquilo, sai sossegado, né? Na boa, vai te ajudar bastante. Isso vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar a você se equilibrar, a você encontrar o caminho para você. E o depressivo que não quer sair de casa, o depressivo que não quer levantar do sofá, você tem aos poucos, né? Mostrar primeiro que ele não está sozinho, que você está ali perto, que você está ajudando ele, que tem alguém que possa, sabe, motivá-lo, incentivá-lo. Mas muitas vezes sem falar muita coisa, só estando perto, né? Mas, sabe, propondo para ele, que tal não, pra gente fazer uma caminhada? Não querendo, vamos fazer uma caminhada agora, não. Que tal a gente fazer uma caminhada? O dia está tão bonito lá fora, tá tão agradável. Quem sabe de caminhar um pouquinho? Aí a gente conversa, sabe? Conversa com ele, né? Mas de uma maneira legal, uma maneira bacana. E se você é depressivo, gente, não vá afogar suas mágoas em cerveja, uísque, que vai piorar mais ainda. Evita ao máximo locais assim, porque não ajuda, gente. Infelizmente não ajuda, né? Não vai fazer bem para você de maneira nenhuma. Então, pensa isso. Não tem como a gente mudar a nossa qualidade de vida se a gente não mudar o nosso comportamento com ela. Quais os tratamentos que a gente pode fazer sem remédio, né? Então eu levantei alguns aqui que a gente pode fazer sem remédio, sem ter que ficar tomando remédio, porque o remédio ele vai ajudar, é claro, em determinados momentos, mas tem algumas coisas que eu posso fazer para melhorar. Então tem a terapia cognitiva comportamental, né? Que ele dá um resultado muito bom, mas é feito com um profissional da área, né? Terapeuta, um psicólogo, que trabalha com essa área, mas dá um resultado muito bom. Meditação, o mindfulness, que é uma meditação de você perceber as coisas, né? Notar a vida, as coisas como é que estão. Mas a meditação também ajuda bastante, então o mindfulness ajuda, a meditação ajuda. Atividade física, principalmente aeróbica, né? Correr, andar, pular, saltar, coisas que produzam em você troca gasosa, né? Gás carbônico, oxigênio, né? Adrenalina, noradrenalina, tudo isso, dopamina, vai te ajudar bastante. Uma outra coisa também que ajuda muito, né? Existem alguns fitoterápicos, né? Que são aqueles remédios naturais, ditos naturais, que ajudam. Mas não vá tomando assim, de qualquer jeito, porque não é assim que funciona. Tem alguns remédios fitoterápicos, se você estiver tomando anticoagulante, algum tipo de outro remédio, pode provocar sangramento, né? Então é perigoso, não vá chegar lá e você simplesmente vai tomar. Procure, né, um médico homeopata, procure um terapeuta da área de fitoterápicos e tudo, para que ele possa te orientar quais medicamentos fitoterápicos que você pode utilizar nesse processo. Tem alimentação também ajuda, probiótico, existem alguns probióticos, são bacilos vivos, né? Que ajudam também a você a melhorar a tua qualidade de vida. Tem o kefir, tem algumas que são vem de uma erva que ajuda bastante, é uma sementinha que você coloca no leite e ele vira um iogurte ali. Então ajuda bastante o kefir, mas é bom também procurar um nutricionista, um nutrólogo, que para te ajudar nessa parte também, tá?
Yoga, Tai Chi, Qigong são técnicas que ajudam bastante, né? Ajudam bastante. Procura uma atividade, vamos dizer assim, de voluntariado. Ajudar pessoas, sabe? Faz uma atividade que você se sinta útil, se sinta presente, ajuda bastante. Sabe, trabalhar com o bem te ajuda bastante. São pequenas técnicas que vão te auxiliar nesses momentos. Mas como eu disse, ninguém consegue melhorar se não mudar comportamento, não mudar atitude. Não existe como. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, a gente precisa entender o que está passando com a gente e precisa entender também, igual o Dimas falou, né? A gente precisa colaborar com a gente mesmo, né? É preciso um trabalho forte de motivação e incentivo para gerar motivação em um depressivo. Ô, Alessandro, a primeira coisa que você tem que gerar um depressivo não é a motivação, é a confiança, né? Ele só vai seguir em você na hora que ele sentir confiança em você. Então, na hora que ele se sente apoiado, ele se sente compreendido, ele se sente entendido na dor dele, né? Então, isso vai ajudar bastante a pessoa a melhorar. Então, a motivação primeiro, você colocou aqui a motivação ao depressivo, né? Muitas vezes, oração, conversa, valorização, uma doação de amor. Deixa eu ver aqui que... Então, tudo isso, o Alessandro, ajuda bastante, mas primeiro que ele sinta que você está perto dele. Andar de manhã descalço na grama é bom? Só, não é manhã gelada, o Edinho, né? Tá muito frio. Mas andar na terra, pisar na terra, né? Sabe, trabalhar com a terra, mexer com a terra, ajuda bastante sim. Dá uma troca de energia ali, uma reequilibrada muito boa, faz bem. Sua filha da Iona, da EC. Tenho 15 anos e sempre me sinto muito culpada por tudo. E me sinto muito depressiva. Não sei mais o que fazer. PS. Tomo 12 remédios por dia e faço terapia, mas não sinto diferença. Você é Iona, né, Iona? Olá, sua filha... Qual é o seu nome? É Iona lá, isso mesmo? Né? Só para confirmar para mim, para a gente conversar. Onde eu me sinto... Olha, você diz aqui. Eu me sinto assim um pouco... procuro ler, né? Muito bem. Vou falar um pouquinho para você aqui, Iona. Ó, se diz assim, ó, tenho 15 anos, sempre me sinto culpada por tudo, né? E me sinto muito depressiva. Iona, vamos fazer o seguinte, vou pedir para você fazer uma coisinha bem rapidinha aí, se você tiver tempo. Conseguir. Você falou que se sente culpado. Coloca no papel quais as culpas que você... Quais as situações em que você se sente culpada. Tá? Porque você tem 15 anos, né? Então você... vamos tentar entender primeiro o que é essa culpa para você. Então coloca no papel o que você sente de culpa. Isso é muito importante, olhar e entender. Feito isso, você pode fazer o seguinte, vamos ficar mais fácil. Você faz no papel isso, escreve isso daqui e depois lá no grupo da EC, do WhatsApp da EC, tem um grupo preparatório ali dentro, ou tem o meu nome. Você pode entrar lá, se não me engano, a sua mãe tem o meu contato também no Instagram, né? E outros detalhes. Aí manda pra mim, pra eu ler o que você vai colocar. Aí a gente vai conversar, tá bom? Aí pra ver como é que eu posso te ajudar, te orientar. Mas primeiro de tudo, procura colocar quais os momentos que você sente culpada. Porque sabe por que a gente sente culpa? A culpa é um sentimento meio que inconsciente de alguma coisa, em algum momento, em alguma situação, eu entendi alguma coisa como se eu fosse culpado, responsável por alguma coisa. Então,
Eu coloco nas minhas costas as responsabilidades pela alegria dos outros, pelo sucesso dos outros. Então, se alguém não fica feliz, é culpa minha. Se alguém não consegue alguma coisa, é culpa minha. Então, eu vou colocando nas minhas costas não só as minhas culpas, mas muitas vezes a culpa dos outros. E se eu não começar a tirar as minhas culpas, entender quais são as minhas culpas, a coisa fica complicada, difícil. Então, eu vou pedir para você, Iona, que faz isso para mim, escreve quais as tuas culpas, entra lá, né, e para a gente conversar, para ver se eu consigo te ajudar assim, de uma maneira mais eficiente, tá bom? Outra coisa, né, sinto muito culpado, sinto muito depressivo, não sei o que fazer, tomo 12 remédios por dia e faço terapia, mas não sinto diferença. Que tipo de terapia que você faz, Iona? Você faz terapia com psicólogo, terapeuta? Que tipo de terapia que você faz? Então eu queria que você mandasse para mim esses detalhes. O que você sente culpa? Dá um sinal aí se você ainda tá me ouvindo aqui, tá ouvindo o que eu estou falando, só para eu continuar explicando para as pessoas. Para eu continuar aqui na linha de raciocínio. O Alessandro, a ayahuasca é um pouco complicado, porque é um alucinógeno, né? A princípio, né? Então, ela pode. Você tem que tomar muito cuidado com relação à pessoa que vai tomar isso, né? Então, eu vou falar com você. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, principalmente no caso de esquizofrenia ou bipolaridade, ela pode dar algum probleminha. Então, o ayahuasca tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Então, Leonardo, o que eu vou pedir para você? Você marca no papel, assim, escreve no computador e manda para mim. Que tipo de terapia você está fazendo? No que você se sente culpada? O que traz o sentimento de culpa para você? O nome da minha mãe é Marina. Ah, tá. Tá bom? Então, você faz esse favor para mim. Então, né? Se você quiser, depois você, aqui mesmo no Face aqui, eu te dou, eu coloco aqui depois o meu contato no Telegram ou no WhatsApp, e aí você entra em contato comigo ou entra lá no grupo lá, tá bom? Aí a gente vai conversar. Tá certo? Então, o que eu preciso saber de você é quais os motivos você sente culpa, o que te provoca o sentimento de culpa, que tipo de terapia você está fazendo, e se possível você escrever para mim, fazer um relato de quais os momentos que você se sente culpada, que você se sente depressiva, o que você está vivenciando. Coloca no papel e manda para mim, escreve e manda para mim, né? Porque assim eu consigo te ajudar melhor, né? Vai entender melhor o que você está vivenciando agora nesse momento, né? É possível? Aí você fala com a sua mãe lá também para acompanhar, né? É importante isso. Aí a gente ajuda você, tá bom? Vamos tentar te ajudar aqui da melhor maneira possível. Você está entendendo, o Alessandro, o problema da ayahuasca? Né? Então tem gente que passa, antes de tomar esse tipo de... eu conheço pessoas que usam e se dão muito bem. Cada terapia, hoje, existem uma quantidade enorme e variada de terapia. Vamos explicar um pouquinho. Qual que é a diferença do terapeuta, da psicanálise, do psicólogo e do psiquiatra, né? Para tirar essa dúvida. Terapeuta, né? Terapeuta é todo aquele, né? Na verdade é um técnico, o terapeuta é um técnico de saúde, que ele utiliza várias, vamos dizer assim, várias possibilidades de tratamentos ou de terapias, vamos dizer assim, auxiliares ou vamos dizer assim, são terapias assim, que são mais naturalistas, são mais voltadas para ter uma coisa mais espiritual junto, né? Então você tem um terapeuta comportamental, tem terapeuta holístico, e tem outros tipos de métodos. Então ele muitas vezes vai usar o reiki, ele vai utilizar a cromoterapia, ele vai utilizar o floral de Bach,
ele vai usar outras terapias que não são, vamos dizer assim, aceitas na medicina tradicional, né? Por exemplo, até um tempo atrás o médico acupunturista ele não era aceito, a medicina chinesa não é aceita, e tinha os outros segmentos. Hoje é aceito. Hoje a terapia, essas terapias alternativas, né, elas já são mais, assim, uma prática maior. Por quê? Porque na terapia tradicional, no tratamento psicológico, existe todo vamos dizer assim, um protocolo que tem que ser seguido estabelecido, né, pelo Conselho Nacional de Psicologia. Então ele tem que seguir aquilo lá. Então ele é um pouco mais fechado. A psicanálise é mais vista assim dentro da visão freudiana, junguiana, né? E o terapeuta, mas tanto terapeuta, tanto psicanalista quanto psicólogo não são médicos. Eles não podem ficar indicando remédios para antidepressivo, tudo isso, quer dizer, remédios da alopatia. Não é a função deles. Quem vai fazer isso é o psiquiatra, né? O psiquiatra ele é um médico psiquiatra, então ele vai fazer os tratamentos, ele vai fazer os exames e te indicar a medicação. Mas existe hoje, por exemplo, nessas terapias alternativas, os que tomam floral, os que tomam fugiu o nome aqui agora, outros tipos de terapias que são baseadas no reiki, o floral, como eu falei, o troca de energia, a fluidoterapia, né? Então tudo isso vai fazer com que a pessoa... Me fugiu uma da terapia aqui, que é tradicional, daqui a pouco ela volta, né? Consagrada ayahuasca há 6 anos, não sou depressivo. Ela é usada de forma terapêutica, é boa para depressivo. É preciso um acompanhamento de exame, anamnese para uso e acompanhamento de um profissional. Exatamente, né? Não pode, tem que ser tomado esses detalhes, né? Então essa é a diferença. Então, e você tem que ver qual a terapia, qual o método terapêutico é mais adequado para você. Então, muitas vezes o método que você usa pode não ser o mais adequado. Igual por exemplo, igual eu falei, o Mindfulness, que hoje é muito utilizado e aconselhado tanto por psiquiatras, psicólogos, é uma técnica que veio do yoga, né? Então, e hoje é muito utilizada, é uma técnica utilizada muito e tem bons resultados. São uma técnica hoje cientificamente aceita. Você vai ter também outra técnica, a meditação hoje também, ela é muito aceita, que também vem dessa filosofia oriental. Então existem vários processos, então você precisa ver qual que mais se adapta, né, a você, qual que é aquilo que é mais a sua cara, que fala mais o teu idioma interno, emocional. Então, dentro, por exemplo, da filosofia, dentro da terapia espírita, por exemplo, de alguns movimentos espiritualistas, tem o passe, né? O passe é uma terapia energética utilizada no espiritismo, né? Que vem das práticas lá da época do Egito Antigo. Você vai ter a fluidoterapia, que é a água, né? Aquela água fluidificada que também, para nós, no meio espírita, é uma terapia. Então, existem outras terapias que são utilizadas, né? Então, você tem que procurar aquilo que fala mais da tua cara, mas principalmente que fala mais da tua língua. Tá dando para entender o que eu estou colocando? Não, né? Mas, a princípio, gente, algumas coisas são básicas, né? A alimentação é muito importante, porque a gente vê o nosso sistema orgânico, ele tem, se ele não tiver equilibrado, se ele não tiver com as suas substâncias internas, né, os seus hormônios, a sua parte energética em ordem, vai provocar também distúrbios emocionais, de várias maneiras. Então é preciso, né, a gente verificar tudo isso. Então, como o Alessandro, por exemplo, ele usa um método, funciona para ele, é bom para ele, bacana, né? Então você tem que ver o que é bom para você.
Eu particularmente, assim, eu uso bastante floral. Eu gosto muito de floral, né? Para várias coisas eu uso, né? Acho bacana, me faz bem, mas, por exemplo, para algumas pessoas não surte o mesmo efeito, né? Então, para cada pessoa existe uma diferença. Existe o Theta Healing, que é uma espécie também de terapia. Existe uma terapia quântica. Existe tantas formas de terapia. Todas elas, se provocarem em você melhora no seu sistema emocional, na sua relação com a vida, com as pessoas, é válido, né? Então você tem que procurar, mas tem que procurar o quê? Um profissional que seja bem preparado, que tenha formação, né? Que tenha uma visão mais universal de tudo, que consiga perceber as suas dificuldades, os seus problemas e encaminhar você de uma maneira que fique mais fácil você encontrar a solução do seu problema, né? Essa terapia cognitiva comportamental, o que ela vai mexer? Ela vai estudar como é que o seu pensamento, o seu comportamento mental, né? Como é que você pensa, como é que a sua forma de pensar age e lidar com isso daí, trabalhar isso para que você tenha melhores condições de se aperfeiçoar e melhorar. Então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, né, alguma observação, tá? Fiquem à vontade, porque assim eu respondo. Então, a Iona lá, eu vou pedir para você, então, você manda aí para mim, entre em contato comigo, para a gente dar uma lida, com uma conversada, né? Não sou depressivo, não, irmão. Mas, o Alessandro, essa questão de... Todos nós, em algum momento, não tô julgando se você é depressivo ou não, né? Muito pelo contrário. Eu já te conheço você pessoalmente, sei disso. Mas nós passamos por momentos depressivos. Então, se eu for num local... É até uma questão até energética, né? Existe nível de depressão? Existe. É até isso que eu ia falar agora. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, mas se eu entrar num local, viu, Alessandro? Onde, vou dizer assim, o ambiente é triste, o ambiente é um pouco carregado, as coisas não estão legais, não estão bacanas, eu vou entrar num processo depressivo momentâneo, né? Então, sabe, se eu ver uma pessoa que está triste, uma pessoa que não está vivendo bem, está passando fome, eu vou ter um processo depressivo momentâneo. Então, muitas vezes eu tenho um processo depressivo leve, que é de momento circunstancial. Eu tenho um processo depressivo que muitas vezes me provoca quando estou com alguma dor, algum problema físico e tira a minha vontade de fazer as coisas, mas depois, se eu fazer um exercício, qualquer coisa, isso me ajuda. Mas grupos religiosos xamânicos usam dentro dos trabalhos espirituais. Sim, né? Cada grupo tem a sua metodologia, né, Alessandro? Então eu já vi alguns assim, já participei de algumas coisas. E é legal, é bacana, mas é que eu estou falando, cada um tem que encontrar o local que, né, melhor se adapta. Não existe uma forma... É por isso que eu sou holístico, né? Eu vejo as coisas num todo. Cada um vai entrar em algo que se adapta, algo que seja mais a sua cara, que fale mais com ele. Então, pode ser vários segmentos. Se fez bem, trouxe tranquilidade, melhorou, tá ótimo. Então, Dimas, esses níveis de depressão. Então, tem essa parte que é momentânea, essa parte depressiva que muitas vezes do ambiente onde eu estou, uma certa depressão quando eu não alcanço um objetivo. Isso daí isso é normal, isso é parte do ser humano. O problema da depressão, quando ela começa, ela passa de 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana, eu continuo naquele processo triste, e aí eu volto ao normal, e depois de algum tempo eu volto novamente a cair, fica mais 1, 2, 3 semanas, e já é sinal que você precisa fazer uma verificação aí desse processo depressivo. O processo depressivo, como eu falei, pode ser tanto orgânico, né, como físico, quanto espiritual, né? Aí vai ter que verificar aonde está o teu processo depressivo. Alessandro, por exemplo, existem alguns segmentos terapêuticos onde a parte religiosa, a parte espiritual, não é levada em conta, né? Então, se você tem essa tendência mais espiritualizada, né, essa tendência mais energética, você tem que procurar um local que trabalhe com aquilo que você acredita, né?
Senão você vai fazer um tratamento onde é mais cético, vamos dizer assim, você não vai se sentir bem. Então você tem que procurar uma coisa que esteja dentro do seu nível de compreensão, de aceitação. Deu para entender? Tá? Mas não estou rotulando ninguém aqui não, viu, Alessandro? Não estou rotulando ninguém não. Eu tenho momentos de depressão, né? Eu tenho momentos de ansiedade. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Tanto por isso que eu faço terapia também, né? Mas eu tenho alguns momentos. A minha ansiedade muitas vezes tem um aspecto depressivo, né? E eu tenho que me cuidar também, porque as pessoas pensam, pelo fato de você lidar com os sentimentos, as emoções dos outros, você está sempre 100%. Não é assim. Todo mundo que lida com a emoção do outro, com o sentimento do outro, também precisa cuidar da sua, né? Precisa fazer a sua terapia pessoal. Então, por isso eu tenho a minha terapeuta, eu faço a minha terapia semanalmente, né? Eu faço os meus exercícios de compreensão, de aceitação semanalmente, porque eu também preciso, senão também não consigo alcançar os meus objetivos. Tá dando para entender? Mais grupos. Então, ó, aqui no Brasil, você tem aqui em Arujá, você tem um pessoal ligado a ayahuasca, né? Tem outros grupos aí. Tranquilo, para mim é sossegado. Tem gente que gosta de outros segmentos mais místicos, esotéricos também. O importante é você se sentir bem. Fez bem para você. Você está se sentindo tranquilo. Está trazendo resultado positivo. Você está vendo melhora. Você tem uma vida produtiva, agradável, que faz bem, né? Uma outra coisa que a gente não pode é ficar criticando as pessoas para que ela faça alguma coisa que você acredita, mas ela não. Aí você não vai ajudar. Consegui me explicar para vocês? Consegui trazer a informação adequada para vocês? Se conseguir, por favor, dê um toque aí. O objetivo era justamente isso, né? É fazer a gente refletir um pouquinho sobre essas situações, de como a gente está vivendo, como é que a gente pode entender as pessoas melhor, né? Fazer com que as coisas se tornem mais interessantes para a gente mesmo. Então é isso que eu queria passar para vocês, para que vocês se sintam mais tranquilos nisso daí, né? E precisando, né? Perguntar. Gente, é o seguinte, eu vou fazer algumas mudançazinhas na live, porque as pessoas estão voltando a trabalhar, muitas já estão diariamente, né? E eu vou fazer a live de uma maneira diferente. Então, às terças-feiras vou ficar fazendo o curso da EC, né? Na quinta o Evangelho, e vou fazer durante a semana mais 2 lives, né? Então vou fazer 4 dias por semana, tá? Nos outros eu vou preparar o material para o projeto, né? Girassol, que eu preciso ter tempo de fazer isso, fazer uma coisa mais elaborada. Então na terça-feira, na segunda-feira eu vou fazer uma live, na segunda e na terça. Na quarta eu não vou fazer, na quinta eu faço Evangelho, na quinta. Na sexta eu faço mais uma live, né? E aí no sábado e no domingo a gente dá um descanso. Porque vocês têm que estar com a família, gente. Vocês têm que estar... porque daqui a pouco é hora de visitar aquele parente que fazia tempo que você não visitava. É hora de visitar a mãe, o filho, alguma coisa. Então a gente vai dividir um pouquinho o tempo, tá bom? Inclusive para que a gente tenha tempo de ficar com as pessoas que a gente tem vontade de ficar. Mesmo assim, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? Quem tem o meu WhatsApp aí pode entrar em contato. Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vou passar para vocês aqui o meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, eu prefiro que se você tiver o Telegram, é melhor que o Telegram a gente tem mais condições de passar. Mas se não, o WhatsApp meu é o 975292782, tá?
529-2782. Vocês podem entrar lá no WhatsApp ou no Telegram também com esse número e a gente conversa. Aí se precisa de alguma ajuda, algum auxílio, alguma orientação, entra lá, entra em contato comigo. Então a gente vai fazer as lives na segunda, na terça, na quinta, tá? E vamos fazer primeiro esses 3 dias, para que vocês possam ficar na sexta com a família de vocês, final de semana com a família de vocês, para matar saudade, para estar junto e conversar, e eu poder ter tempo de preparar o material para o projeto, tá bom? E também assim que senão já tem, a gente tem muito vídeo já, e daqui a pouco o Facebook vai começar a me derrubar, né? Então tá combinado assim? Então as lives a partir da semana que vem, amanhã e depois eu também vou dar uma descansada também com a família, né? Porque já faz tempo que a gente não tira uma noite para ficar, para conversar e tudo. Então eu vou voltar com vocês na segunda-feira e na terça e na quinta, tá? Segunda e terça e na quinta. Na quarta descanso, na sexta e descanso também na sexta. Caso aparecer alguma coisa assim diferente, alguma coisa que seja bacana, aí eu aviso vocês para a gente fazer uma live diferenciada. E eu vou fazer assuntos também, elaborar alguns assuntos mais. Eu vou fazer alguns temas, me aprofundar em alguns temas, né? Para que vocês acompanhem com mais profundidade, tá bom? Assim a gente também começa a aproveitar um pouquinho mais a família também. As preces continuam de segunda a segunda, às 6h30 e às 7h30. Precisando, deixe os nomes. Dimas, continuamos fazendo por você. Edinho também, te orando bastante por vocês. Tá? E é isso que eu queria passar para vocês, tá? Tenham uma boa noite, divulguem essa página na página de vocês, compartilhem o vídeo, vai ajudar a gente bastante. Tenham um ótimo final de semana. Né? Quem voltou a trabalhar, se cuida, máscara, álcool gel, faz tudo, tem que fazer certinho, distanciamento, se cuida bastante, é muito importante agora. A vacina de Oxford já chegou aqui no Brasil para fazer teste, vão ser 1.000 pessoas aqui em São Paulo, 1.000 pessoas no Rio de Janeiro. A Fiocruz já está desenvolvendo uma vacina no Brasil, aqui no interior de São Paulo, né? Se não me engano. Faz uma live sobre interação, reunião familiar. Faço sim, tá? Bom assunto. Deixa eu marcar aqui. Interação. Faço sim, Alessandro. Mais breve possível. Gratidão. E não lá, manda pra mim para eu falar com você, né? E pra gente fazer isso aqui. Eu vou estudar esse assunto e vou trazer mais completo, tá bom? Então a partir de agora as nossas lives eu vou fazer umas lives mais, vamos dizer assim, mais detalhadas, vão ser mais precisas, né? E a gente vai conseguir ajudar mais ainda as pessoas, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade maior, a permissão e a alegria de a gente estar juntos novamente, reunidos nesses momentos de alegria, de conversa, de troca de experiências, e que a gente possa estar reunidos todos os dias, mentalmente, espiritualmente, um auxiliando o outro. E que Deus e Jesus seja sempre presente na minha vida e na vida de todos nós e na sua vida também. Que assim seja. Fique com Deus e um ótimo final de semana.